Fala pessoal, então vamos lá. Aqui a gente tem visto a forma analítica do método ao longo desses desenvolvimentos que nós demonstramos aqui. E aqui a gente discutiu um primeiro pseudocódigo. Agora eu vou levar isso para um espaço totalmente discreto, bem simples, para a gente conseguir enxergar a diferença de predição por Monte Carlo e o método TD. Então, temos um caso aqui, que inclusive esse caso ele vem exatamente deste exemplo clássico. Então eu peguei exatamente essa tabela que está aqui e eu vou discutir ela com você de uma forma mais explícita, dado que aqui a ideia do autor principal era algo mais do ponto de vista matemático, vamos converter isso em algo prático aqui. Então, nessa planilha, eu tenho uma situação bem simples. Olha só, nós temos esses estados e essa predição a ser feita. Qual é o problema? Então, imagina que você já tem ao longo dos dias, igual, por exemplo, funciona o Waze, funciona quando você planeja sair em um determinado horário para chegar para sua casa, por exemplo. Então você coloca assim, eu preciso chegar na minha casa no Waze às 18. Estou agora em determinado local de São Paulo, estou, por exemplo, na Avenida Paulista, que hora que eu devo sair? Então esse é um problema clássico de tomada de decisão sequencial. E a gente tem tanto a forma de resolver pelo Monte Carlo quanto pelo método TD. Num dado dia, depois de você ter várias interações, você começou a ter uma boa estimativa, mas chega numa sexta-feira, as coisas eventualmente podem mudar. Então, deixando o seu escritório às 6 da tarde, eventualmente, você tinha predito que você levaria 30 minutos para chegar na sua casa. Porém, aconteceu que naquele justo dia, choveu do momento que você saiu da sua sala do seu escritório até chegar no carro e a chuva te tomou 5 minutos. Então, você acabou predizendo que você chegaria em 35 minutos partindo do instante zero, que continua sendo aqui. Então, ó, eu vou pintar aqui de verdinho, e esse sempre é o nosso instante zero, a hora que você saiu da porta do seu escritório. E predizeu 30, só que atrasou, teve chuva, 5 minutos a mais, 35 minutos. Isso foi o real que aconteceu. No final, eu estou discutindo isso para a gente verificar como que cada método faria essa predição e se ajustaria num processo online, por exemplo, que é o que importa, né? Offline também tudo bem, no caso Monte Carlo, mas a gente vai olhar aqui nessa perspectiva. Então, aqui já teríamos uma predição de 35 minutos. Quando você sai, em geral, ali da pista, você falou, ok, levei 20 minutos dentro do carro até chegar em determinado momento que você sai da pista principal, então você tinha uma predição que, se eu tinha 35 minutos predito, passei 20 na pista, então acaba que nesse instante, nesse estado, o seu state value estaria mostrando 15 minutos para chegar na tua casa. Porém, você pegou um trânsito, um pequeno trânsito, e esse trânsito acabou te fazendo tomar um tempinho adicional, então você acabou ficando preso nele dos 20 até os 30 minutos, né? O que fez você, então, que originalmente tinha previsto 15, acabou adicionando um tempo a mais, então você está ainda prevendo 10 minutos para chegar na sua casa. Aí você acabou, por exemplo, entrando na sua casa no 40 minutos, na rua da sua casa no 40 minutos, e acabou levando 3 minutos até chegar na sua casa. Então, esses 3 minutos foram computados. Então, no final das contas, você acaba chegando na sua casa em 43 minutos, do que você tinha previsto, que era 30 no total, né? Aqui é o acumulado, e claro, aqui é zero agora, porque você já está na sua casa, não há mais nenhum tempo a predizer
para chegar. Então esse é o estado terminal, esse é o ST, né? É o estado terminal onde zerou todo o seu processo de predição, porque você chegou lá. O episódio acabou e esse é o fim de um episódio de predição. Então, esse é um ponto. Quando a gente começou a olhar isso, você vem aqui e coloca essa análise do ponto de vista de predição total. Então vamos olhar novamente agora considerando esse ponto. Aqui era o Predict Time to Go e esse é o Predict Total Time. Então aqui eu tinha predito originalmente que levaria 30 minutos, tá certo? Mas aconteceu de que eu levei mais 5 minutos adicionais, né, para chegar lá, e eu previ aqui que eu levaria então 40 minutos, tá certo? Ao sair da pista principal, eu levei 20 minutos, eu previ que então já teria aqui 35 minutos, aqui foi um tempo adicional que entrou, aqui seria um tempo total de 35 minutos. Legal, né? Porque no fundo ele veio melhorando as coisas daqui para cá. Ele deveria ter previsto 35 minutos. Aqui nesse momento ele preveu 30, aqui ele preveu 40, aqui ele preveu 35. Aí eu peguei esse trânsito numa rodovia secundária, ele predisse desse instante 10 minutos para chegar, o que daria aqui os 40. Então esse daqui é sempre essa soma, né? Então você vai tendo aqui 30 mais 0, 40, 30, 5 mais 35, 40, 20 mais o 15, que é o que resta ainda de tempo para chegar. Então, nesse instante, aos 20 minutos, você estava saindo da pista principal, prevendo mais 15 para chegar em casa. O total acumulado é 35. Nesse momento, você pegou um trânsito e ficou preso lá até os 30, prevendo mais 10 para chegar em casa. O total acumulado é 40. Entrou na rua da sua casa aos 40, prevendo que chegaria lá em 3, porque é o tempo típico na rua da sua casa tomar 3 minutos para chegar. Na hora que você entra nela, até chegar na sua casa, dá 3 minutos. Então aqui teria um acumulado de 43, e 43 é o fato que é o momento exato em que você chegou na porta da sua casa, e aí você não tem mais nenhum tempo para predizer, é o estado terminal, cravou em 43. Então, esse aqui é uma forma fácil, porém a gente foi calculando em tempo real, sem nenhuma predição de fato, né? O que você poderia fazer para melhorar isso? Se você usasse Monte Carlo, qual que é o ponto? O ponto do Monte Carlo é que ele é episódico. Então, não tem conversa, você tem que esperar o episódio acabar para melhorar as estimativas de cada estado seu. Então, é por isso que aqui eu faria sempre o valor obtido no final do episódio menos o valor predito. Então eu calcularia o meu Monte Carlo Error, que é aquele Rho, que o delta que a gente comentou, e aí ele ia exatamente no final de um episódio, porque já aconteceu, você não teve nenhum ganho muito grande com isso, nesse caso, porque acabou o episódio. Então aí sim você sabe que ok, eu tinha previsto 30, mas aconteceu de fato de concluir o episódio em 43, eu tinha que ter perdido 13. Ah, eu estava em 40, mas eu sei que já no final do episódio, porque ele é episódico, eu tinha que ter previsto 43, então o resíduo foi 3. De tal forma que o predito aqui sempre acaba sendo 43, mas no final das contas, se você olhar para Monte Carlo no ponto de vista de um único episódio, aí ele choveu no molhado, porque de fato já tinha acontecido, então não tem muita conversa. É por isso que nesse gráfico aqui, o Monte Carlo ele sempre vai trazer esse delta erro aqui, ó, porque ele imagina que essa linha é uma linha estável e totalmente é o objetivo final dele. Então ela é totalmente estável, não há erro, não há nenhum tipo de ajuste, porque no final ele está olhando para o final do episódio passado. Então ele vai se preocupar apenas em corrigir estes resíduos aqui, né? Agora, quando você tem o método TD, você vê que ele acaba adotando essa natureza do Monte Carlo, porém de uma forma step by step, porque a gente está falando do TD0,
Então o TD0 ele vai ter a seguinte natureza, veja. Aqui você tinha predito 30, mas acabou que teve uma pequena chuvinha, te atrasou, então você chegou ali de fato no carro aos 35 minutos, então você acabou prevendo esse 30 que está aqui, mais esse 5, então ficou 35 minutos somado aqueles 5, dando 40 para chegar lá. Aqui, o nosso erro, veja, seria o 40 mais o 30, ele já ia dizer que isso aconteceu. Lembra que TD olha para o episódio ST mais 1, ou seja, para o step ST mais 1, desculpe, e ajusta, ele usa o bootstrapping. Então olhou para ST mais 1, era 40. O atual é 30, ele calculou o erro, que é o 40 menos o 30, que deu 10. Com isso, ele consegue predizer que, olha, dado o estado original que era 30, mais esse 10, eu prevejo chegar lá em 40. Agora compare que esse aqui foi você que foi anotando passo a passo, e você só começou a acertar as coisas no penúltimo step. Aqui que você começou a acertar, exatamente nesse estado. Então você, humano, olhando, estando na situação, começou a acertar aqui. Olha o que o TD faz. Ele já começou a falar aqui que daria em 40 minutos. Não vale olhar para o Monte Carlo, porque ele só esperou o episódio acabar para prever. Então ele não construiu realmente uma bola de cristal, mas o TD vai construir uma melhor bola de cristal que dá para você acabar utilizando aqui. Então, aqui nós temos o 40 mais o 30, menos o 35, que é o erro. Ó, então no estado ST mais 2 menos o ST menos 1, o ST mais 1, eu tive menos 5. Eu peguei ele, então eu fiz o seguinte, o que eu previ anteriormente, mais o erro de menos 5. Ele já preveu agora daqui ao todo, né, considerando o todo, esse aqui é sempre o valor acumulado, né? Então, deixa eu arrumar aqui. Esse aqui é o Next Predicto, que eu não tinha arrumado ainda nessa coluna. Então vamos arrumar aqui agora. Aqui, ó. Beleza. Então aqui ele vai prever aqui falando assim, ó, vai chegar em 40 se você partisse sempre do zero, não é desse instante. É sempre agora, essa coluna é o acumulado, como essa é o acumulado. Então o acumulado aqui já retornou 40 minutos. E olha, ele veio se ajustando, hein? Teve o erro da chuva, para você chegar no teu carro, ele já se ajustou e deu 40. Nessa linha aqui, ele já pegou o ST mais 1, que foi o ST mais 4, agora é 1, 2, ó. Aqui é o ST, 1, 2, 3, 4. Né? Então aqui, ó, o 4 menos o 3, deu 3. E aí, essa estimativa anterior mais esse resíduo de 3, ele já acertou aqui, ó. Ele acertou um estado anterior ao que você preveu quando que ele ia chegar. Quer dizer, a sua tabela aqui, a sua tabulação aqui, ainda que você estava anotando, você só acertou aqui no penúltimo. Ele veio melhorando a expectativa dele. Claro, você vai falar, Rafael, mas eu tive que esperar de fato esse 43 acontecer. Mas tudo bem, ele diria para você que esse state value já tem um valor de 43 acumulado, que é a sua esperança, digamos, entre aspas, matemática, de obter, considerando um gama 1, um tempo de previsão adequado para a chegada no destino. Então ele já diria 43 aqui para você. Né? E olha o Monte Carlo, ele teve que esperar o episódio acabar. Aqui ele já começou a acertar. Né? Então isso é muito interessante. E aqui ele continuaria batendo, que é 43, porque ele já retornou aqui, você chegou, menos o anterior deu 0, é o 43 menos o 43, ele atualizaria e daria 43 e continuaria 43 até o final. Então isso demonstra a clara diferença entre o Monte Carlo e o TD. E agora veja,
esses valores de erro aqui, 10, menos 5, 5 e 3, aparecem aqui, ó. Quando ele estava prevendo 30, ele corrigia para mais 10, para dar 40. Quando eu estava em 40, pelo o fato que teve todo aquele o erro ali da chuva, do trânsito, ele corrigiu para 35. Mas em 35 ele voltou a corrigir para 40, em 40 ele corrigiu para mais 43 e assim ficou nos 3 últimos estados, né? Então uma clara demonstração da natureza do TD e que no fundo ele incorpora o Monte Carlo pelo fato de que ele é um pequeno episódiozinho. A hora que eu pego e venho aqui e faço isso, eu já estou trazendo o ST mais 1 e o que eu obtive para o presente. E aqui eu tive que esperar o episódio todo completar, tá bom? Então é isso que significa esse exemplo de estimativa de chegada. É claro, aqui é um exemplo bem simples, embora não simplista, mas ele já nos ajuda a entender a natureza numérica do Temporal Difference Learning, que é essa técnica que a gente está vendo. E é claro que em vários episódios isso acontecendo, ele melhora muito a estimativa do tempo. Então, alguns aplicativos de fato utilizam esse tipo de abordagem TD para prever tempo de chegada num destino. E a gente fez aqui para essa previsão de tempo, mas ele se aplica a qualquer outro problema de tomada de decisão sequencial que nós estamos trabalhando, inclusive. Tá bom? Gostou? Comenta aí se esse exemplo ficou legal para você, se deu para entender a diferença desses gráficos que o Sutton e o Barto traz no livro, a natureza episódica, um online episódico, né, do Monte Carlo, e a natureza online do TD acontecendo a cada passo, a cada step. Ele já vai melhorando e até o ponto que ele chegou, e aqui ele já conseguiu prever. E se você comparar ele com o Monte Carlo, ele não estava tão ruim assim, quando você olha para esses dois últimos valores aqui, 43, 43, 43, aqui 40, 35 e 40, ele estava ali perto, né? Então, é uma vantagem muito legal para o fato que você não precisa esperar concluir o episódio, que você vai aprendendo com bootstrapping on the fly. Esse é um ponto importante para a gente começar a entender essa natureza e ver problemas mais complexos daqui para frente. Deixa teu like, o seu comentário, liga o sininho, compartilha com seus amigos e me conta aí. Ficou claro a natureza do TD para você? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.